Boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. O Flamengo, líder do Grupo A na Libertadores, joga amanhã contra o Independiente Medellín. Onde está Richard Souza? Como é que o pessoal vai passar a máquina no gramado aí, gente? Cuidado aí. E o Flamengo para amanhã, meu camarada? Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo chegou ontem à noite a Medellín, depois de um voo de 7 horas de duração. Jogadores estão na concentração, mas hoje tem o último treino, que vai ser no centro de treinamento do Atlético Nacional, às 4 da tarde no horário daqui, 6 horas no horário do Brasil. A gente vai ter acesso aos 15 minutinhos, aquele aquecimento, rodinha de bobo dos jogadores. Carrascal é o substituto natural do Arrascaeta nessa partida, um Flamengo que também deve ter Emerson Royal e Bruno Henrique entre os titulares. Estou aqui no Atanásio Girardot, palco do jogo de amanhã, um estádio que tem capacidade para 45 mil pessoas, mas a fase do Independiente Medellín não é das melhores, estão em crise, devemos ter apenas 15 mil torcedores, por enquanto é o número de ingressos vendidos, viu, Escobar? Falei há pouco do substituto do Arrascaeta, o Arrasca postou fotos no Ninho do Urubu hoje, fazendo a sua recuperação para tentar chegar à Copa do Mundo. Vai fazer falta amanhã por aqui, viu, Escobar, que não é o Pablo? Não sou, não. Embora me chamem de vez em quando disso. Ô, Richard, um abraço para você. Obrigado, meu camarada. Olha só, a delegação do Flamengo já está na Colômbia, onde na próxima quinta-feira o rubro-negro enfrenta o Independiente Medellín pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Neste momento, a situação da equipe carioca é bastante confortável. Em 3 jogos, foram 2 vitórias e 1 empate, ou seja, caso o Flamengo vença na próxima quinta-feira os colombianos, o Flamengo pode mesmo garantir uma vaga antecipada às 8ª de final da competição internacional. Para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim, ele tem alguns problemas para escalar o time titular. Isso porque ele ainda não vai poder contar com o Eric Pulgar e também com o Lucas Paquetá. Esses dois estão se recuperando e existe uma boa possibilidade deles voltarem a serem relacionados, pelo menos, para o jogo do próximo fim de semana, quando o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. Além desses dois, vale destacar que o Arrascaeta também está fora. Esse só volta a atuar pelo Flamengo depois da Copa do Mundo. Mas não são apenas notícias ruins, isso porque o treinador português vai poder contar com Jorge Carrascal, ele que estava suspenso apenas de competições nacionais. Nas internacionais ele está disponível, então ele deve ter uma minutagem na partida da próxima quinta contra o Independiente Medellín. Resta saber se ele vai ser titular ou então se ele começa no banco de reservas. Outro ponto importante para a gente destacar, o Flamengo vai fazer uma viagem casada, ou seja, logo após o jogo contra o Independiente Medellín, a delegação do Flamengo retorna de maneira imediata para o Brasil, mas não volta para o Rio de Janeiro. Já vai direto para Porto Alegre e por lá, no CT do Inter, a equipe vai se preparar para o próximo duelo pelo Brasileirão, que será no próximo fim de semana na Arena do Grêmio contra o time da casa. Então, nessa semana, nesse meio de semana, Flamengo focado na Libertadores, se vencer, pode garantir matematicamente uma vaga antecipada para as 8ª de final, mas também não deixando de pensar no duelo contra o Grêmio no fim de semana do Brasileirão. Afinal de contas, o Flamengo ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro e, se quiser brigar pelo título, vai precisar vencer e torcer contra o Palmeiras. O Flamengo encaminhou a contratação de um centroavante que faz sucesso no Campeonato Argentino. Pelo menos é o que garante Gabriel Reis, setorista do Fla. Ele contou que esse nome foi descoberto pelo Centro de Inteligência do Flamengo, pelo pessoal de scout. Não trata-se de uma contratação de peso, de alguém que chegue com enorme valor, mas jogador com características do centroavante que o Flamengo busca desde a temporada passada para fazer sombra ao Pedro. Até por não haver um investimento tão alto, existe a possibilidade até de o Flamengo, além desse jogador, fechar com outro jogador, o outro atleta para essa posição de camisa 9 a partir da Copa do Mundo. Valores não foram revelados, o nome do atleta também não. O que se sabe é que o jogador tem feito boa campanha no Campeonato Argentino. Estou tentando descobrir, estou tentando conversar com fontes do Flamengo e também entender os destaques do Campeonato Argentino para essa função do 9, para tentar avançar nessa história e trazer para vocês. Beleza? Só para completar, contar ainda que o rubro-negro pretende investir até 300 milhões de reais com reforços na próxima janela, que reabre no Brasil em 20 de julho.
Só para arrematar em relação ao Fla, o Wallace Ian não foi incluído na lista de relacionados para a partida contra o Independiente Medellín. E dá para dizer que essa ausência é um castigo pela atuação ruim do Wallace Ian nos minutos finais contra o Vasco e também por conta do seu comportamento no dia a dia. Vamos falar de Flamengo, porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados e um boletim médico. É isso mesmo, vou trazer aqui. E tem a ausência de um jogador por uma opção do Leonardo Jardim, rapaz. Vamos lá. Relacionados: Alexandro, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Real, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luiz Felipe, jogador da base, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão. E aí tem também um boletim médico que eu vou ler aqui. De Arrascaeta, jogador se recupera de uma fratura na clavícula direita e segue plano de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Eric Pulgar, meia, realiza exercícios em campo com a fisioterapia e também com a preparação física. Lucas Paquetá, nos últimos dias, meia iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia. Ótima notícia sobre Lucas Paquetá, hein? Iniciar trabalhos com fisioterapia, mas os dois, Pulgar e Paquetá, têm, assim, chances remotas mesmo de ficarem à disposição contra o Grêmio. Talvez o Pulgar, tá? Talvez o Pulgar. Mas o Paquetá está sendo preparado para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, para ele pegar ritmo de jogo e aí jogar contra o Palmeiras no dia 23, jogo importantíssimo. Nossa, esse jogo, gente, é impossível perder. Até quem não torce para o Flamengo, até quem não torce para o Palmeiras, está ansioso por esse jogo, porque a tendência é que, olha, rapaz, o jogo dentro de campo seja pegado, firme, um jogão, estou ansioso. Mas vamos lá, vocês repararam aí que o Wallace Ian não está na lista de relacionados? E ele também não está no boletim médico do Flamengo? Ou seja, isso é apuração. Ele está fora da lista de relacionados por uma opção técnica do Leonardo Jardim. E Leonardo Jardim tomou essa decisão através do que ele vê no dia a dia, e a gota d'água foi a forma como o jogador entrou em campo no clássico contra o Vasco. O Leonardo Jardim, palavras nos bastidores do Flamengo, ficou revoltado com a postura do Wallace Ian dentro de campo quando ele foi acionado no clássico. E de fato, gente, foi uma atuação tenebrosa. Tem até uma edição no Twitter que um torcedor fez, eu não lembro aqui o perfil, óbvio que eu daria o crédito e citaria, e eu nem posso postar o vídeo porque é direito de transmissão, mas uma edição com lances do Wallace Ian. Ele errou absolutamente tudo. E nesse vídeo nem tem. Para mim foi o pior. A forma como ele chega para marcar no segundo gol do Vasco da Gama. Porque é ele que corre para tentar bloquear o cruzamento do jogador do Vasco no segundo gol do Vasco, no gol do Hugo Moura. A forma que ele corre, gente, parece que ele corre para não chegar. E assim, o Leonardo ele ficou revoltado com isso. Revoltado, não gostou nem um pouco. A informação que eu tenho é que se ele for questionado na entrevista coletiva, ele vai falar sobre isso, vai dizer a real, que é por conta do dia a dia, por conta do desempenho, por conta de comportamento, como ele fez com o Gonzalo Plata. Sinceramente, eu já perdi a paciência com o Wallace Ian no Flamengo, eu não consigo mais defender o Wallace Ian no Flamengo, eu lamento muito, Ih, chegou meu mercado, galera, entrega. Lamento muito dizer isso, mas eu acho que não dá mais pro Wallace Ian. E eu acho que o Flamengo perdeu uma boa oportunidade de vender o Wallace Ian pro Red Bull Bragantino. O mercado chegou em